Fala galera, professor Wendel aqui na área e hoje vamos para mais uma aulinha de história, beleza? Hoje o nosso tema será sobre os conflitos sociais, os movimentos rurais da Primeira República. Você sabe que esses movimentos sociais a gente pode dividir eles em dois, os movimentos rurais e os movimentos urbanos, tá? Hoje nos concentraremos nos conflitos rurais, nos conflitos do campo e vamos destacar aí basicamente três conflitos importantes: a Guerra de Canudos, o Contestado e o Cangaço, beleza? Vamos começar com a Guerra de Canudos. Primeiro a gente precisa dizer, tá, que a Guerra de Canudos, o conflito, ele está muito ligado ali aos problemas que os camponeses, os sertanejos, eles viviam nessa região, tá? Na região Nordeste. Lembrando aí que o Brasil é um país rural, tá? Boa parte da população, cerca de 80%, morava exatamente na área rural, no campo, tá? E aí alguns problemas eram recorrentes, no Brasil nesse momento. No que diz respeito às causas da Guerra de Canudos, a gente pode colocar aí a miséria da população nordestina, a má distribuição de terra, o aumento dos impostos, tá? Com a República você tem uma série de novos aumentos de impostos que, de certa maneira, vai gerar uma insatisfação dessa população local, que na verdade não tinha condições de pagar os impostos, até porque não tinha nenhuma assistência por parte do Estado, tá? A seca era um problema recorrente. Assim, a seca não é um problema, a gente sabe que a seca é uma questão natural, mas como o Estado ele não dava o suporte necessário a essas populações, então a seca acabava fazendo com que essa população carente ficasse ainda mais em situação degradante. E aí, somando-se a esses problemas, a opressão dos coronéis, tá, em cima desses sertanejos. Bom, no caso de Canudos, a gente pode chamar Canudos como sendo um movimento messiânico, Boa parte dos historiadores o classificam como movimento messiânico, exatamente porque é um movimento que tem um caráter religioso, ou seja, o seu líder é um líder religioso. No caso de Canudos, o líder Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, exatamente por ser um beato, que andava pelo sertão, dando conselhos a essa população humilde, carente, oprimida, e exatamente por isso acabou sendo conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro, ele, enfim, depois de problemas pessoais que ele teve com a mulher, ele acaba se separando e deixando a sua residência e peregrinando pelo sertão, peregrinando pelo interior do Nordeste, reformando igrejas, construindo cemitérios ou reformando também. E ele acaba, ao longo dos anos, através da sua mensagem, do Evangelho, ele passa a ler muito sobre a Bíblia, sobre os evangelhos, e as pessoas começam a seguir, tá? As pessoas começam a seguir. A população, sem nenhuma expectativa de vida, começa a ouvir essas palavras de esperança de Conselheiro e começam a seguir, E aí, durante 17 anos de andanças pelo sertão, ele foi arregimentando, tá certo? Muitos seguidores. Muita gente deixava de trabalhar para os coronéis porque eram oprimidos ou porque perderam suas terras e começaram a seguir, Conselheiro. Depois de 17 anos de andanças, ele decidiu então se fixar com a sua população, com os seus seguidores, numa região do interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, e lá ele decidiu fundar o famoso Arraial do Belo Monte, tá? Mas como a região ela era conhecida como Canudos, tá? Então acabou que o arraial ficou mais conhecido como o Arraial de Canudos. Então, assim, Canudos ele começa a crescer e se torna uma comunidade, forma um estado paralelo à República. E, obviamente, o Estado ele passa a não gostar
dessa forma como Canudos estava se estruturando. E aí o governo republicano começa a fazer oposição, os próprios coronéis começam a fazer oposição, até pelo fato de perder muitos trabalhadores que deixavam de trabalhar para os coronéis e rumavam em direção a Canudos. A própria igreja, né, começava a olhar em Conselheiro como uma ameaça, né, porque é um beato, né, é um líder religioso, pregava o catolicismo, mas não tinha nenhum vínculo com a Igreja Católica. E aí, de certa maneira, passa a ameaçar esse poder da Igreja Católica no interior também. E aí inicia-se uma campanha de difamação nos principais jornais contra Conselheiros e contra Canudos, né? Basicamente, o arraial do Belo Monte é esse, vamos dizer assim, esse foco das difamações, né? Mostrando, né, principalmente os jornais da capital, mostrando Canudos e Conselheiro como sendo uma terra de rebeldes, uma terra, vamos dizer assim, de anticivilizada, de selvagem, de bandidos, né? Eles tentam construir, né, essa imagem de Canudos. Pois bem, e aí o problema começa quando o Conselheiro ele encomenda, né, madeira para o telhado da igreja, paga pela madeira, mas foi na região do Juazeiro, eles não entregaram a madeira. Então, o Conselheiro e seus seguidores disseram que ia lá no peito e na raça, né, recuperar a madeira que eles pagaram, que era exatamente para construir o telhado da igreja. Essa situação, quando o governo local viu que o Conselheiro iria pegar, né, a madeira, eles então montaram aí uma espécie de guarnição, de um grupamento militar, para poder afugentar Conselheiro, se possível, matá-lo. Né? O fato é que Conselheiro vence essa considerada a primeira expedição de 4 expedições que existiram. Né? Então, essa primeira, Canudos vence, né? E aí há uma segunda expedição comandada pelo major Febrônio de Brito, que também, né, Conselheiro acaba com seus seguidores vencendo, e isso começa a incomodar a elite local, né? Começa a incomodar o Estado, que quando percebe, então organiza uma terceira expedição, essa realmente mais robusta, né? Vai canhões, né? É liderada por um herói do Exército, o coronel Antônio Moreira César, que era conhecido como o corta-cabeças, tá? E ele foi liderar essa terceira expedição, mas não estudou o ambiente, não estudou a região, e acabou também fracassando. Inclusive, veio a morrer nessa terceira expedição. Ou seja, a própria morte de Antônio Moreira César caiu como uma bomba no Rio de Janeiro e fez com que essa imagem de selvagens, né, de anticivilizados, crescesse ainda mais em relação a Canudos, que tinha uma população que girava ali entre 15 e 25 mil, né, habitantes, maior do que muitas cidades da Bahia. É bem verdade que esses números eles geram alguma contradição entre os historiadores, né? Mas, de um modo geral, afirma-se que a população de Canudos girou em torno de 15 a 25 mil habitantes. Era uma população que não pagava impostos, né? Era uma população que estava, vamos dizer assim, vivendo em um estado paralelo, o que o governo republicano não aceitou muito. Vem a quarta expedição, essa com 6 mil soldados, canhões, né, lideradas pelo general Arthur Oscar. Essa quarta e última expedição é um massacre, né? Aqueles que não conseguiram fugir praticamente foram massacrados e quase que toda a população de Canudos ela foi dizimada. Nós conhecemos um pouco sobre a história de Canudos exatamente porque um correspondente, né, um jornalista correspondente, acabou cobrindo, né, a guerra, Euclides da Cunha, né, e escreveu uma obra importante, que é Os Sertões, né, que é, na verdade, uma fonte bibliográfica frequentemente citada nas obras que fazem referência a Canudos, tá? E é exatamente, né, nessa obra Canudos que a gente conhece um pouco, né, da história da guerra e, enfim, entendemos que, na verdade, a população de Canudos não era nenhuma população selvagem ou bandidos. Gente, eram sertanejos, pobres, né, humildes, tá? Que no final das contas, né, Canudos surgiu exatamente pela ausência e o descaso, né, dos governantes, né, o descaso do Estado. Bom, então, Conselheiro ele acabou morrendo entre
terceira e a quarta expedição, tá? A morte um tanto ainda sem muitas informações, mas acredita-se que ele morreu de desinteria, né? E veio, Canudos então veio a sucumbir, né? Então a gente falou aí sobre a Guerra de Canudos, esse movimento rural importante. Um outro movimento rural importante, e que também está nesse contexto de movimento messiânico, tá? É a Guerra do Contestado, que aconteceu no sul do país, entre estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916. Também tem um líder religioso, que é José Maria, tá? Que, por sinal, morreu logo no início dos primeiros conflitos, né, das primeiras batalhas. Vamos entender o porquê esse nome, a origem do nome do contestado. Como você está percebendo aí no mapa, essa região aí em destaque, tá, era uma região em litígio, em que os estados do Paraná e de Santa Catarina estavam brigando por essa região. Bom, por essa região passava, né, uma ferrovia que ligava os estados de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, a ferrovia ela passava exatamente por dentro desta terra, né, da região contestada, uma região que estava em disputa jurídica, em litígio entre esses dois estados, Paraná e Santa Catarina, tá? E foi exatamente dentro desta região que aconteceu a Guerra do Contestado. Bom, vamos entender os motivos que levaram a essa guerra. É importante você fazer referência que boa parte, ou a maior parte dessas revoltas estava acontecendo pelos mesmos problemas, questão da seca, a miséria da população, a ausência de trabalho, a opressão dos coronéis. E no caso aqui da Guerra do Contestado, ela também está ligada à concessão de terras e benefícios, tá, para empresas inglesas e americanas. E isso acabou gerando, né, provocando a expulsão e a marginalização de pequenos camponeses. Enquanto a estrada de ferro, a ferrovia estava sendo construída, tá, havia emprego para a população. Porém, depois que a estrada ela terminou, os camponeses ficaram sem lugar para ir e começaram a ser expulsos pelos grandes latifundiários e por essas empresas multinacionais. Sem ter para onde ir, eles ficaram nessa região, que é a região que estava em disputa pelos dois estados, né? Eles ficaram nessa região contestada e formaram comunidades, diferente de Canudos, né, que foi uma comunidade única, tá? No caso do contestado, nós temos aí pequenas comunidades, né, as vilas santas, tá? Que foram formadas e que o governo também não iria aceitar, como não aceitou da mesma forma como Canudos. Vamos entender, pessoal, que nessa primeira república, nessa república oligárquica, o Estado ele era extremamente autoritário. Era um Estado autoritário que não sabia negociar com a sua população, com os sertanejos, a população carente, ou seja, que não dava o mínimo de benefício. Pelo contrário, entregava essa população pobre e humilde nas mãos dos políticos locais que ficavam à mercê dessas autoridades. Assim como Canudos, tá? Os participantes do contestado foram violentamente massacrados, tá? Então, tanto Canudos quanto o contestado nós classificamos como sendo movimentos messiânicos, ou seja, movimentos de caráter religioso. Um outro movimento, que é o último movimento que nós vamos destacar aqui dessas revoltas rurais, tá? É o cangaço. Tá? O cangaço, na verdade, ou muitos historiadores também chamam de banditismo social, ele ocorreu na região Nordeste, tá? Num período ali entre 1890 e 1940. Tá? Na verdade, o cangaço eram bandos armados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos. Assim, durante muito tempo se construiu aquela ideia de bandido, de herói, né? Sempre ficou muito nessa contradição. Na verdade, a gente poderia definir os cangaceiros como sendo bandidos e heróis, né? Eram bandidos porque eles roubavam tanto de rico como de pobre, né? Mas para muitos também eles eram heróis. Tá? As causas do cangaço, ela está muito relacionada também com os problemas que nós vimos
em Canudos e mesmo no Contestado, ou seja, a miséria crônica da população nordestina, a seca, a má distribuição de terra, o descaso, né, do Estado e dos coronéis para com os mais pobres, a própria violência. Então, assim, esses pequenos camponeses, muitos deles perderam suas terras para esses grandes latifundiários. É o caso, por exemplo, da família de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Não é? Lampião viu, né, Virgulino viu a sua família perder terra para os coronéis. Então, o cangaço, inicialmente, ele nasce, esses bandos nascem como sendo bandos de justiceiros. Tá? Então, imagine, para uma população local humilde e pobre, que vivia à margem, e olha esses cangaceiros, né, lutando contra esses coronéis, que eram os grandes vilões, vamos dizer assim. Então, na visão desses sertanejos, é claro que os cangaceiros, que o cangaço, né, eles eram vistos como heróis. Então, o próprio Virgulino, o próprio Lampião, né, ele não é o líder do cangaço, tá? Na verdade, havia vários bandos. O de Lampião é o mais conhecido, né, até por resistir mais tempo, tá? E aí, resultado, a figura de Lampião é uma figura muito controversa, não é? Porque para muitos heróis, para outros bandidos, na verdade são os dois. Tá? Lampião a gente pode considerar ele um bandido e um herói. Bandido porque praticou delitos, matou, invadiu cidades. Não é? Os cangaceiros eles invadiam as cidades com aquele espécie de arrastão, né? E roubavam a população pobre, carente. Então assim, eles roubavam de rico, mas também roubavam de pobres. Tá? Então, na verdade, o conceito histórico para melhor definir o cangaço era que eles eram bandidos sociais, tá? Por isso também se construiu aquele mito do Robin Hood, né? De tirar dos ricos para dar aos pobres. Eventualmente isso aconteceu, mas isso não era uma regra, é um mito, na verdade, né? Os cangaceiros eram bandidos, né? Se aliavam a coronéis, em algumas situações que era o cangaço dependente, mas também muitos combatiam coronéis, não se aliavam, não é? Era o chamado cangaço independente. Tá? O movimento ele vai perder o fôlego, né, nos anos 40, nos anos 30, né, na verdade, nos anos 40, quando a polícia se intensifica nas perseguições desses cangaceiros, a volante, né? E também porque na região sudeste do país, o Brasil já vivia uma industrialização acelerada e muitos nordestinos, né, na perspectiva de buscarem melhores condições de vida, saíam, não é, da região nordeste e iam para São Paulo, por exemplo, em busca de melhores condições, e aí o movimento do cangaço ele foi, não é, enfraquecendo. Então, os cangaceiros eles foram perseguidos, né, pela polícia volante e exterminados um a um. Né? Eram os únicos, não é, que despertavam medo dos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisar temer o desrespeito das leis, não é, vigentes. O grupo de Lampião, né? Lampião ele acaba sendo delatado, né, traído e morre. É assassinado ele e seu bando, né, em 1938, na Grota do Angico. Tá? Ele acaba sendo assassinado. O grupo de Lampião tem toda a sua cabeça, né, decepada, enfim. Então, com a morte de Lampião, praticamente o movimento do cangaço, né, ele vai se esfacelando, ele vai se enfraquecendo, ao ponto de praticamente não existir mais, né, e muitos nordestinos buscarem uma melhor condição de vida, tá, na região sudeste, que era uma região que estava ali num processo crescente de industrialização. Beleza? Gente, então nós vimos hoje, tá, 3 movimentos rurais importantes. Vimos a Guerra de Canudos, vimos a Guerra do Contestado e vimos o movimento do cangaço. Beleza? Bom, essa era a ideia da nossa aula de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não se esqueça, né, de se inscrever lá no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, o Wendel Costa História, como vocês estão vendo aqui, tá? Dá aquela força. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.